A liturgia deste 11º domingo do tempo comum começa nos recordando verdades tão fundamentais que foram por nós meditadas ao longo de todo o tempo pascal. Durante todo o tempo pascal nós refletimos sobre quem somos nós, a Igreja do Senhor. E já na primeira leitura de hoje, o próprio Deus diz ao povo: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Depois o próprio salmista nos fará cantar em oração, dizendo e reconhecendo: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Como é bom a gente saber que não está sozinho, que nós pertencemos a um povo, a um rebanho, a uma nação santa, a um reino de sacerdotes. Mas a liturgia de hoje, ao nos recordar quem somos nós, nos oferece um passo a mais, nos convida a visitarmos os fundamentos da igreja. Ou seja, aquilo que permite que a igreja seja o que ela é. E para que a gente identifique estes dois fundamentos, dos quais falaremos na noite de hoje, convido você, abra a sua Bíblia, pegue o seu aplicativo, vá comigo para a primeira leitura, livro do Êxodo. Estamos no capítulo 19. E peço que você encontre aí o versículo 3. E grife o que vem agora, ou assinale o que vem agora. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus, porque o Senhor o chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Grife todo este versículo porque ele condensa dois elementos fundamentais da existência desse povo, da vida deste povo, e, portanto, dois elementos fundamentais da vida da igreja. Um é a experiência. A experiência de Deus, a intimidade com Deus. Veja que interessante, Moisés então sobe ao encontro de Deus. Por quê? Porque é o Senhor quem o chamou para o alto da montanha. A iniciativa da intimidade, a iniciativa da experiência é sempre de Deus, é Ele quem nos chama. Não tenha dúvida, embora você tenha vindo por tantos motivos, quem te trouxe aqui foi o Senhor. Embora você tenha vindo por tantas motivações, até por motivações talvez nem religiosas, fui para encontrar uma pessoa, fui para ver uma novidade na comunidade. Você jovem, fui para encontrar uma gatinha, fui para... Não sei por que você veio, qual foi a sua motivação. O fato é que você veio porque o Senhor te chamou. Se está aqui, é porque o Senhor te chamou. O que falta agora a esta experiência é isso que está no início do versículo. Então Moisés subiu ao encontro de Deus. É preciso querer. Porque senão o Senhor, Ele continuará chamando. Mas se eu não disser, sim, Senhor, eu quero, a intimidade não acontece, a experiência não acontece, porque Ele não força, não pode forçar. Então é preciso querer realizar esta experiência. Dizia aos jovens no retiro, no sábado pela manhã, quando nos encontramos,
É preciso querer mergulhar no Senhor, viver nele, estar em Cristo, se decidir por isto. E o segundo elemento está no mesmo versículo, está aqui no que o Senhor diz lá no alto da montanha a Moisés. O Senhor diz: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Ou seja, o que, Moisés, você está vendo aqui, o que você está experimentando aqui, você deve anunciar, deve dizer, deve falar. Portanto, o segundo elemento fundamental da igreja é o testemunho. Porque o que eu vivo com o Senhor não pode parar dentro de mim. O que eu vivo com o Senhor precisa ser comunicado, precisa ser anunciado, precisa ser dito. E aqui está uma maneira de eu avaliar a qualidade da minha experiência. Porque se eu não sinto vontade de dizer as coisas que eu experimento, se eu não sinto necessidade de anunciar as coisas que eu sei, que eu experimento do Senhor, eu preciso me perguntar se eu experimento estas coisas, se eu conheço o Senhor. Aqui está um critério de avaliação. Não, eu não sinto vontade de falar dele. Eu não sinto vontade de dizer as coisas dele a ninguém. Eu não sinto... Então, meu querido, você precisa se perguntar se você conhece o Senhor, se experimenta o Senhor, se tem intimidade com Ele. Padre, talvez estou chegando à conclusão que não tenha. E agora? É preciso querer, porque Ele quer. Entenda, o Senhor quer intimidade conosco. É preciso que a gente queira também. E como é que eu quero? Eu preciso começar dizendo a Ele, tão simples quanto a gente está falando agora: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Se eu ainda não quero, Senhor, eu preciso. E porque eu preciso, eu quero querer. Talvez esse seja o primeiro passo. Reconhecer que precisa de intimidade, que precisa experimentar. Então, eu posso não querer, mas eu preciso no mínimo reconhecer e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso. E se eu preciso, Senhor, eu quero. Esse é o primeiro passo. E aí sim, aquilo que a gente experimentar dele, brotará como necessidade dizer e anunciar aos demais. Agora vá comigo para o Evangelho de hoje, porque é justamente isto que acontece no Evangelho com o Senhor Jesus, o Filho de Deus feito homem. Veja, neste Evangelho Jesus chama seus discípulos. E aqui, pegue aí o capítulo 10, estamos em Mateus 10, logo no versículo 1, existem algumas palavras aí que são palavras-chave para a gente compreender o que o texto nos quer dizer. Jesus chamou, grife aí, chamou os 12 apóstolos. Portanto, a iniciativa é sempre dele. Jesus chamou. E agora assinale aí, e deu-lhes poder. Ou seja, e comunicou algo dele a eles. Portanto, existe aí uma experiência, uma intimidade, porque eles foram chamados pelo Senhor. O Senhor os conhece pelo nome. E eles receberam algo do Senhor, de mais ninguém. O Senhor deu-lhes poder, deu o que lhe pertencia, é intimidade. E aí, o bonito está que a partir do versículo 2, vai sendo nomeado cada um. Isso não é à toa, isso é de propósito, para dizer que a experiência do Senhor somos todos nós que a fazemos, mas nós a fazemos pessoalmente. Não é que eu vou com a galera, não é que eu entro na turma, não,
eu estou com a igreja porque sou igreja, mas a experiência é pessoal. É pelo nome que ele chama. E agora eu quero convidar você, para terminarmos, para a gente se deter aqui nos 2 últimos versículos. Porque também eles condensam esta experiência do experimentar e testemunhar. O último versículo, o 8º, aí está o testemunho. Jesus está pedindo algo a eles, está enviando-os em missão. São todos verbos no imperativo. O primeiro verbo, curai. Curai os doentes. Ora, se Jesus está dizendo curem, é porque eles foram curados. É porque eles experimentaram a cura. Ninguém oferece aos outros aquilo que não possui. Ninguém dá aos outros aquilo que não tem. Ninguém diz aos outros aquilo que não conhece. Se o Senhor disse, curem, é porque eles foram curados. Hoje pela manhã, eu tive a graça de presidir a Santa Missa, aqui em Santa Branca, para 40 pessoas internadas na Fazenda da Esperança. Eram 40 homens, dentre os quais muitos jovens, estão lá buscando a recuperação de suas vidas, por meio, sobretudo, da recuperação do vício, das drogas. E eu, dizendo isso para eles, perguntei, aqui é lugar de cura? Esta fazenda é lugar de cura? E todos eles me disseram, sim, padre, a gente aqui está sendo curado, a gente sabe que está sendo curado. Então eu disse a eles, então curem. Curem, porque vocês sabem o que é ser curado. Então, da mesma forma que fiz essas perguntas para eles, gostaria de fazer para vocês. Faço para os jovens em relação ao retiro, mas faço para a nossa comunidade. A Paróquia Sagrada Família é um lugar de cura? Sim ou não? Então curemos. Aprendamos a curar as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente trabalha, porque nós estamos sendo curados. Depois ele diz, ressuscitai os mortos, ou seja, devolvei a vida. Pergunta que faço a vocês, como fiz para os internos da fazenda hoje de manhã. A Paróquia Sagrada Família, ela devolve a vida? Sim ou não? Aprendam a devolver também. Aprendamos nós a devolver também. Há tantas pessoas que precisam disso. O Senhor continua e diz aos seus discípulos, purificai os leprosos. Ou seja, aqueles que estão contaminados, purifiquem estas pessoas. Pergunto a nós, a Paróquia Sagrada Família tem sido um lugar de purificação, sim ou não? Purifiquemos as pessoas, os ambientes por onde nós andamos, porque nós sabemos o que significa ser purificado, porque a gente entende disso, tem expertise nisso. E o último imperativo do Senhor aos seus discípulos é este: e expulsem os demônios, ou seja, afastem tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Eliminem tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Preciso perguntar a nós, a Paróquia Sagrada Família nos ajuda a eliminar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus? Sim ou não?
ajudemos a eliminar também, a expulsar dos ambientes e da vida das pessoas com as quais nós nos encontramos, porque nós sabemos o que isso significa. Termina o Senhor dizendo: de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Ou seja, ninguém dá o que não tem. Diz o Senhor: se eu estou dizendo, e é uma ordem que Ele nos dá, não é um pedido, é uma ordem, está no imperativo: curem, ressuscitem, purifiquem, expulsem, é porque nós estamos sendo curados, ressuscitados, purificados, e estão sendo expulsos em nós os males. De graça receberam, de graça devem dar. E concluo finalmente com o que está no versículo 7. E é com isso, aliás, que o Senhor abre estas palavras. Ele diz: o reino dos céus está próximo. A gente já viu isso, mas repito aqui. Esta proximidade não é uma proximidade geográfica, como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, o reino dos céus está próximo, Ele está ali na outra esquina, ou Ele está ali naquela igreja, ou Ele está ali. Não, não é uma proximidade geográfica. Nem uma proximidade temporal, como se Ele estivesse dizendo: está próximo, ó, daqui a 2 dias Ele está aí. Está próximo, ó, no final do ano Ele está aí. Não. O reino dos céus está próximo, significa Ele já está aqui, está ao alcance de nós, só que é preciso querer. Vocês podem imaginar como isso deve ter caído no coração, eu imagino, daquelas pessoas às quais eu me dirigi hoje pela manhã. Eu disse a eles: é preciso querer. E perguntei a ele: vocês querem? E eu constatei no olhar de cada um deles uma vontade muito grande, e todos eles disseram para mim: padre, a gente quer. E eu disse a eles: aí está metade do caminho. A gente precisa querer, porque o reino está à disposição. É preciso só estender a mão, abrir o coração, querer. Repito, se você ainda não o quer, o primeiro passo é admitir que precisa. Eu preciso. O padre já falou demais, queria só concluir com mais uma palavra para vocês que fizeram retiro. Eu disse no sábado pela manhã a vocês que vocês estavam fazendo uma experiência muito bonita, muito forte, muito marcante, talvez muito emocionante, mas que a vida não é assim. Foi um momento forte, mas não dá para viver de momentos fortes. Foi uma subida na montanha, mas não dá para viver lá em cima. Agora vocês desceram. Vocês vão chegar na casa de vocês. Vocês amanhã talvez vão à escola, ao trabalho, e lá as coisas vão estar exatamente como vocês as deixaram. Não adianta a gente ser ingênuo. Mas, vamos ver se vocês se lembram, onde está a novidade? A novidade está aqui. Vocês nesse retiro é que experimentaram o Senhor. A novidade está aí. Agora é hora de eu testemunhar isto. Acrescento ao que disse lá o que vou dizer agora. Isso é um combate, é como o soldado na trincheira lá. Pode ser que você fale assim: poxa, padre, mas eu não estou
na condição de lutar assim lá em casa, lutar, porque eu sou soldado, mas eu caí. Eu sou soldado, mas não fui firme. Eu me feri. Sim, mas soldado ferido não deixa de lutar. Soldado ferido procura a enfermaria. Como a gente procura. Como tem gente procurando agora. Se eu me feri, e eu soldado, o padre soldado também se fere. Muito. Aliás, mais do que ele desejaria. E quando eu me firo, eu preciso procurar a enfermaria. A enfermaria da guerra. E lá eu tomo remédio, eu passo a pomada na ferida. Por quê? Porque a guerra continua, o soldado tem que voltar. Às vezes, ele vai procurar a enfermaria só depois, porque agora aqui, mesmo baleado, ele precisa continuar. Não paremos porque está difícil, porque nos ferimos. Porque esta força que nos leva a ir para frente vem do Senhor. E nós temos a enfermaria dele. Não tenhamos medo, não tenhamos dúvida de procurar a enfermaria do Senhor sempre que a gente precisar. Não tenhamos medo nem dúvida disso. Porque sempre que a gente procurar a enfermaria do Senhor, sempre, Ele estará lá. Para dizer que nos ama, que nos quer bem. E é só experimentando isso, que Ele nos ama e que Ele nos quer bem, que a gente é capaz de continuar o testemunho, de voltar para a guerra. Desejo que vocês, ao chegarem em casa hoje, ao entrarem em contato com as pessoas que vocês amam, ao voltarem às atividades amanhã, voltem com esta convicção. Voltem com esta experiência e com esta vontade de testemunhar. E se por acaso forem baleados, caírem, saibam que o Senhor está esperando na enfermaria. Porque a guerra continua. E a gente vai até o fim dela, por Ele, com Ele e nele. Que Ele abençoe vocês, que Ele abençoe a vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.